Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos que estão ouvindo. Hoje é sábado, 9 de dezembro. Sou William McMasters. Olá, das belas planícies selvagens da África. Sou Steven Tutani. Bom dia, irmão Steven. Como vai, meu amigo? Esta manhã estou me sentindo carne da sua carne, vida da sua vida, espírito do seu espírito. E sabe o que é incrível? É que mesmo que eu não me sinta assim, ainda sou tudo isso, porque foi assim que o próprio Deus nos chamou. Como é maravilhoso! É maravilhoso, meu amigo. O irmão descreveu exatamente como me sinto. Apesar das minhas falhas, das minhas faltas é melhor você acreditar que Satanás é um mestre em apontá-las e fazer com que você olhe para si mesmo. Mas fico tão feliz por termos a palavra que nos diz que não se trata de como nos sentimos, mas sim em tomar Deus em sua palavra e crer no que ele disse sobre nós. Ele não vê nossos erros, eles estão no mar do esquecimento de Deus. Somos justificados. Que palavra poderosa para a noiva. Amém. Gosto muito disso. O irmão sabe o que está se tornando real para mim? É como ele continua nos dizendo que nos conheceu e nos escolheu para sermos sua noiva, antes da fundação do mundo. Ele sabia que nos apegaríamos a essa palavra, independente do que o resto do mundo dissesse. Não trocaríamos essa palavra por nada, nem por dinheiro, popularidade, nada. Ele sabia disso. Então escreveu nossos nomes no seu livro da vida do Cordeiro. Agora, por meio das nossas vidas, ele está provando ao diabo que, veja, eu te disse, eu sabia que eles não fariam isso. Foi por isso que os predestinei. Louvado seja o Senhor. Como podemos expressar com palavras o que sentimos ou o que isso significa para nós? Saber que ele pensou em nós, que sabia meu nome, que colocou a aliança de casamento da graça imerecida em minha mão, e foi ele que fez tudo. Nada que pudéssemos fazer ou nos esforçar para conquistar, é tudo mérito dele. Como somos gratos, ainda que não merecedores, mas ainda assim honrados e abençoados por levar seu nome. Nós levamos seu nome, uau! Senhor, ajuda-nos a entender e aplicar isso de todo o coração, mente e alma. É tremendo que isso é o que somos. Amém. É maravilhoso o tempo que ele nos tem permitido viver e o que podemos testemunhar, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Sabendo de tudo isso, irmão Will, de que temos que temer ou nos preocupar? Com absolutamente nada. E sempre que Satanás tentar usar nossos sentidos de outro jeito, nós simplesmente o cortamos, golpeamos de novo, golpeamos mais uma vez com essa palavra. Golpeá-lo, amém. Estamos sempre do lado vencedor, não é? Amém. Sim, estamos do lado vencedor o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Para começarmos hoje, o nosso representante da Ucrânia, irmão Ivan Trubitsin, disse que tiveram ventos muito fortes, pois uma grande tempestade de neve atingiu algumas regiões da Ucrânia. Graças a Deus, o irmão Ivan ainda tem eletricidade, mas mais de 2 milhões de pessoas na Rússia e 2.000 vilarejos na Ucrânia estão sem energia. Até o momento, o irmão Ivan não recebeu nenhuma notícia de que algum crente tenha sido afetado pela tempestade, mas nós os manteremos informados conforme chegam mais notícias. Evidentemente, essa grande tempestade e as quedas de energia afetarão uma região já muito impactada, pois a guerra na Ucrânia ainda está devastando o país, e os crentes sempre falam que drones e mísseis voam por toda parte em volta deles. Infelizmente, as pessoas estão se acostumando com a destruição e nem sempre buscam proteção quando necessário. Há com frequência alarmes falsos e sirenes tocando nas cidades, o que torna isso comum para a população. Então, por favor, continuem orando pela segurança dos crentes de lá. Que conforto é saber que temos um abrigo antiaéreo que não é feito de aço, mas de penas sob as asas de Jeová. Os irmãos Francisco Viramontes e Fernando Sanches, da Gravações A Voz de Deus do México,
chegaram no início dessa semana em Barquisimeto, Venezuela, de onde viajarão pelo país distribuindo mais de 1.500 tablets Ágapo. Meus irmãos, acabei de desembarcar no aeroporto da Cidade do México e estou me encontrando com meu irmão e amigo Francisco Viramontes. Que prazer! Nos reencontramos com o irmão nesse ponto de encontro com uma nova missão, meu irmão. Como se sente? Animado. Nervoso, mas feliz, está tudo bem. Amém. O Senhor segue adiante, dirigindo tudo. Deus os abençoe, meus irmãos. Sábado passado foi o primeiro dia das reuniões de distribuição. Os irmãos realizaram 2 cultos de apresentação do Ágapo para mostrar o que é o projeto Ágapo e a bênção que ele tem sido em todo o mundo. Depois da apresentação, foi realizado um culto de fita e, logo em seguida, a distribuição de tablets. Foi um dia longo para os irmãos, mas não acho que os crentes da Venezuela se importariam com o tempo que levasse. Como falamos antes no podcast, eles esperaram muitos anos por essa oportunidade, e os irmãos estavam igualmente entusiasmados com essa oportunidade especial de servir aos seus irmãos e irmãs. Desde que o primeiro WhatsApp anunciando as reuniões foi enviado, as respostas e os e-mails têm chegado em abundância, nos quais compartilham o entusiasmo e o desejo de receber um tablet Ágapo. A distribuição começou no último sábado na cidade de Barquisimeto, onde está localizado o escritório da Gravações A Voz de Deus. Em seguida, eles viajaram para a cidade de Puerto La Cruz na terça-feira e, por fim, terminaram essa viagem de distribuição na cidade de Valência, na sexta-feira. Nossos irmãos, com certeza, agradeceriam suas orações, pois estão no cumprimento do dever. E agora temos um relato detalhado do nosso responsável pelo escritório da Zâmbia, irmão Maurice Fury, depois de terminar a última distribuição do ano. Ele relata: ao encerrarmos o ano de 2023, o Senhor tem sido abundantemente bom para nós. Ter a graça de servir a noiva nesse tempo é um privilégio inigualável que nos dá uma alegria de paz. Somos eternamente gratos por essa oportunidade de continuar fazendo parte da visão de levar a mensagem da hora às mãos dos santos. Nesse mesmo período do ano, em 2019, o escritório da Zâmbia estava em plena atividade, se preparando para a primeira viagem de distribuição do Ágapo. É impressionante ver o quanto essa mensagem tem adentrado os cantos mais remotos do nosso país. Os servos do Senhor continuam evangelizando, alcançando áreas remotas para apresentar o nosso profeta e sua mensagem às pessoas. Também testemunhamos em primeira mão o impacto do trabalho de tradução da mensagem, especialmente entre os santos que precisam ouvir e ler a mensagem nos idiomas locais. Não tem como descrever a bênção que esses tablets Ágapo têm sido. Agradecemos a todos os crentes de todo o mundo que continuam patrocinando esse projeto por meio da Gravações A Voz de Deus. Seus sacrifícios estão tocando muitas vidas e almas aqui. Ao encerrarmos esse ano, realizamos uma última missão em parte da província oriental do nosso país. Como restassem apenas 386 tablets no escritório, a nossa missão só podia atender cerca de metade das famílias elegíveis registradas nessa província. Então optamos pelas cidades mais distantes de Tipatá, Catete e pequenos vilarejos próximos, como Sinda e Tiparamba. Não sobrou nenhum tablet e voltamos com as mãos vazias, mas com o coração cheio. Chegamos à cidade de Chipata na sexta-feira, 10 de novembro, depois de uma viagem de 8 horas por 573 quilômetros, passando por regiões montanhosas íngremes e pela bacia do rio Luangwa, na grande rodovia oriental. Chipata fica na fronteira entre a Zâmbia e o Malawi. A população, em ambos os lados da fronteira, fala os mesmos idiomas, tem a mesma liderança e cultura tradicionais e são camponeses fervorosos. No sábado, os santos de cerca de 5 diferentes igrejas da mensagem reuniram-se no tabernáculo dos crentes da Bíblia, onde incentivamos os santos a se unirem
e a passarem mais tempo alimentando-se da palavra, agora que foi colocada em suas mãos. Também dedicamos 1 hora para ouvir a voz do nosso profeta através da fita traduzida. Hoje se cumpriu esta escritura. Depois entregamos um total de 260 tablets às famílias elegíveis ali representadas, localizada a cerca de 87 quilômetros a oeste de Chipata, na grande rodovia oriental. Dirigimos até a cidade na manhã de domingo do dia 12 de novembro. A cidade inteira estava sem energia elétrica aquele dia, mas o irmão Banda e os técnicos da igreja ligaram um gerador para ajudar a operar o sistema de som para a nossa apresentação. Como sempre, falamos sobre a nossa missão e pedimos aos crentes que conservassem sempre os seus tablets em bom estado e seguros, já que são sua fonte de acesso à voz de Deus. Coroamos o dia ouvindo a fita traduzida A Ele Ouvi, da qual desfrutamos muito. Mas o diabo tentou frustrar nossos esforços com uma falha repentina no gerador, faltando 5 minutos para a fita terminar. Apesar disso, o irmão Banda foi determinado e rapidamente mandou buscar outro gerador, que trouxeram logo à igreja, e prosseguimos com a nossa programação. Depois da fita, distribuímos os tablets e demonstramos como utilizá-los. Um total de 108 famílias receberam o tablet. Ainda restaram 18 tablets. Porém, como quis a providência de Deus, algumas famílias de Chipata que não compareceram à distribuição ligaram e o número de famílias foi exatamente 18. Impressionante. Já estávamos voltando para Lusaka, mas paramos e abrimos espaço para encontrá-los na segunda-feira à tarde. Esses crentes recorreram à longa distância que separa Chipata de Catete para receberem seus tablets. Foi emocionante ver o desejo fervoroso e a determinação neles, a ponto de 3 pessoas numa mesma moto percorrerem mais de 160 quilômetros. Uau, que incrível! O irmão continua. Como em todos os lugares que vamos, testemunhamos as profundezas que esta mensagem alcançou. Nos encontramos com pessoas que vêm de lugares que nunca havíamos ouvido falar, em nosso próprio país. É imenso o trabalho realizado pela Gravações A Voz de Deus. Para distribuir essa mensagem aos nativos nessas selvas, tem causado um impacto incalculável. Queremos agradecer ao Senhor pelos santos que nos recebem bem, mas principalmente pelos santos que recebem bem a mensagem. Formosos os pés dos que anunciam o Evangelho, e estamos cheios de gratidão pelo irmão José e por todos os santos que nos dão a honra de ser uma extensão dessa obra que começou com o irmão Brana. Um total de 386 tablets foram distribuídos nessa viagem. O Senhor os abençoe ricamente enquanto trabalhamos, aguardando sua vinda. Gravações A Voz de Deus da Zâmbia. Uma continuação do nosso relato anterior sobre os efeitos das chuvas do El Niño, que varreram pontes e tornaram estradas inacessíveis em Uganda. Como devem se lembrar, o El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das temperaturas da superfície do mar, o que pode influenciar os padrões climáticos. Em Uganda, isso é muito significativo durante a estação chuvosa, que vai de setembro a dezembro. Estamos recebendo mais relatos e informações dos crentes do distrito de Kamuli, região de Busoga, de que fortes chuvas alagaram campos e destruíram plantações, deixando agricultores e camponeses com campos com erosões profundas. As notícias locais também informam que uma criança morreu por causa das inundações do fim de semana passado, mas o nosso bibliotecário de Kamuli, irmão Steven Ikomba, confirmou que os crentes estão seguros e não fazem parte das famílias afetadas. Pedimos que a noiva do mundo todo continue orando pelos crentes de Uganda atingidos por essa destrutiva estação chuvosa. A obra do Senhor está avançando a todo vapor na África Central, pois recentemente tivemos distribuições do tablet Agapo em vários países: República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville e Camarões.
Também estamos agendando distribuições de tablets na República Centro-Africana, Gabão e Angola para antes do final do ano. Até agora, este ano, distribuímos um total de 6.003 tablets Ágapo na África Central. Desde que começamos a distribuição para os países dessa região, distribuímos as seguintes quantidades de tablets Ágapo. Em Camarões, 1.438 tablets. Na República Centro-Africana, 951. No Congo, Brazzaville, 3.965. Na República Democrática do Congo, 5.633 tablets. Na Guiné Equatorial, 1.233 tablets. E no Gabão, 1.348 tablets Ágapo. Um total de 15.090 tablets Ágapo, distribuídos em 6 países da África Central. Além desses tablets, também distribuímos mais 16.675 cartões SD na República Democrática do Congo nesse período. Um total de mais de 31 mil famílias que receberam um cartão SD ou um tablet Ágapo e agora podem ouvir o profeta de Deus falar a qualquer hora e em qualquer lugar. Uau, é muita gente! Louvado seja o Senhor! O relato conclui: verdadeiramente a obra está avançando rapidamente e não demorará muito até que a trombeta do Senhor soe e nós o encontremos nos ares. Amém. Todos nós sabemos e já passamos por isso que sempre que um crente tenta prestar um serviço para o Senhor, o inimigo está bem ali, tentando impedir que isso aconteça ou tentando dificultar o máximo possível. Porém, a palavra promete que o Senhor nunca nos deixará nem nos abandonará, e o Senhor tem provado isso fielmente para nós muitas vezes. Recebemos um relato do irmão Kubuya, nosso responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus de Goma, República Democrática do Congo, de sua recente viagem de distribuição de cartões SD, realizada no leste da República Democrática do Congo. Esperem só até ouvirem nesse relato o obstáculo que o inimigo colocou na frente da equipe de distribuição e a solução que o Senhor proveu para vencer essa dificuldade. D'abord, je dis shalom à tous les peuples de Dieu et à l'épouse. Em primeiro lugar, digo shalom a todo o povo de Deus e à noiva em todo o mundo. Queremos compartilhar com os irmãos o relato da nossa recente viagem para distribuir cartões SD na região de Minova. Atualmente não há problemas de milícias e distúrbios causados por rebeldes na região, então era o momento certo para distribuir nesse lugar. A viagem começou na quinta-feira, 2 de novembro, quando saímos de Goma e chegamos em segurança a Minova. Começamos o trabalho no dia seguinte, na sexta-feira e no fim de semana. Foi uma verdadeira loucura. Os irmãos vieram das colinas vizinhas e de lugares muito remotos para se juntarem a nós em Minova. Louvado seja o Senhor, o trabalho correu bem e ficamos muito felizes em distribuir a mensagem, a palavra de Deus, na mão dos crentes de Minova. Depois de Minova, viajamos pela estrada principal que então ligava a cidade de Goma à cidade de Bukavu. Antes era uma estrada muito bonita, mas hoje está abandonada e intransitável. Não há desvio ou estrada melhor. Até a ponte que cruzava o rio tinha desaparecido, o que nos apresentava um enorme problema. Felizmente, alguns cidadãos da região se organizaram e nos carregaram nas costas e atravessamos o rio. Eles carregaram inclusive as nossas motos. E literalmente atravessamos o rio nas costas de algumas pessoas. Foi uma viagem difícil, mas agradecemos ao Senhor por termos atravessado com segurança. Também tivemos de usar sapatos de plástico porque havia muita lama. Nossas motos atolaram algumas vezes. Veículos como carro não conseguem passar, mas Deus nos deu graça e fizemos essa viagem. Chegamos em Nkwija e lá encontramos um bom número de crentes, aos quais servimos com os cartões de memória. Outros vieram das colinas mais distantes. Ali, em Nkwija, continuamos a trabalhar, apesar do cansaço, porque encontramos um grande número de crentes que nos esperavam. Reunimos os crentes, entregamos os cartões de memória, um por família. Foi realmente maravilhoso. Eles nos esperaram desde as 7 da manhã, e nós só chegamos por volta da 1 da tarde. Tivemos que trabalhar o dia todo lá.
porque as pessoas que vieram de longe estavam muito ansiosas para receber o cartão de memória, para que pudessem ir e ouvir com seus próprios ouvidos a voz do 7º anjo mensageiro. Depois de terminar o trabalho no final da terça-feira, pegamos as motos e voltamos pela mesma estrada, com muita dificuldade. Passamos por muitos obstáculos e, mais uma vez, Deus nos deu graça de voltarmos em segurança para Goma. Estamos muito felizes por termos cumprido a missão de fornecer cartões SD para uma parte da noiva de Cristo. Agradecemos ao Senhor por ter estado ali conosco e sua mão protetora sobre nós. Estamos felizes. Missão cumprida. Foram distribuídos um total de 315 cartões de memória. E somos gratos por todos os santos que oraram por nós. E dizemos obrigado. Deus respondeu às suas orações e estamos muito, muito agradecidos. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Shalom. Uau! Consegue imaginar o irmão Kubuya e sua equipe de distribuição quando viram que a ponte havia desaparecido e se perguntaram o que podiam fazer para atravessar? Posso imaginá-los inclinando a cabeça em oração e pedindo ao Pai Celestial que provesse um caminho. Louvado seja o Senhor, como sempre, ele logo apareceu em cena, e eles estavam sendo carregados pelo rio nas costas de algumas pessoas locais. Os homens, inclusive, carregaram a moto para eles pelo rio. Incrível! Deve ter sido uma cena e tanto. Aqueles homens talvez não tenham percebido naquele momento, mas estavam prestando um serviço notável para o Senhor, e confiamos e oramos que esses homens vão receber uma grande recompensa por sua parte em ajudar as distribuições a avançarem nessa viagem. Por causa dos esforços deles, 315 famílias agora têm os sermões do irmão Brana no cartão SD e podem apertar o play a qualquer hora, em qualquer lugar. Amém. Nuestro bendito Padre Celestial y buen Dios, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos ver. Nosso bendito Pai Celestial e Deus, te agradecemos essa manhã por nos permitir ver um novo dia. Tua palavra diz que tuas bênçãos são novas, Senhor, a cada dia. Nesse momento, hoje, 7 de novembro de 2023, vamos percorrer cerca de 350 quilômetros. Vamos entregar 3 tablets para 3 novas famílias lá nas cidades de Celaya e Guanajuato. Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti em cada momento da nossa vida, em cada metro a ser percorrido, reconhecemos a Tua liderança, a Tua presença, o Teu poder e também a grande necessidade que sempre temos de Ti, ó Senhor. Confiamos a jornada em Tuas mãos. Confiamos esse trabalho em Tuas mãos e as famílias que hoje receberão essa bênção. Que Tu as abençoes, Senhor, ao receberem esses tablets, e que possam usá-lo corretamente e alimentar suas vidas e se preparar para o grande dia que está por vir. Obrigado por nosso irmão José, pelo trabalho que ele tem feito e por cada guerreiro que está na linha de frente da batalha, lado a lado com ele. Abençoa-os. Ajuda-os, Senhor. Nós, como parte dessa grande máquina, confiamos essa viagem em Tuas preciosas mãos para que sejamos abençoados e prosperemos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração que acabaram de ouvir foi do nosso irmão Fernando, quando ele e sua família se preparavam para deixar o escritório para um dia de viagem, para visitar 3 preciosas famílias que receberiam seus tablets Ágapo. Seja para um pequeno grupo remoto de famílias no meio do nada, ou para uma grande multidão em uma cidade movimentada, esses irmãos fazem todos os sacrifícios para garantir que a noiva crente em seu país tenha a mesma possibilidade que nós de nos unirmos em torno da palavra e nos banquetearmos com o alimento espiritual a seu tempo. Chegamos ao final do episódio, mas antes de irmos embora, algumas semanas atrás, na entrevista da Creations aqui no podcast, Holly e Molly deixaram escapar que a Creations estava trabalhando em novas camisetas. Então, as novas camisetas já estão disponíveis no site brana.org. E não se esqueçam que os questionários sobre a mensagem da Young Foundations de dezembro já foram publicados. Memoriais de Deus testados pelo tempo e Jeová Jiré parte 1.
São fitas incríveis. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, no aplicativo Lifeline e no nosso canais do WhatsApp. Obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até então, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.